Aleluia. Toda a igreja achou aí? Quem achou? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos, te agradecemos por esta palavra, que venha, Senhor, de encontro à necessidade de cada coração e de cada vida, para que possamos, ó Deus, te honrar, te glorificar e engrandecer o teu santo e o teu glorioso nome. Fala comigo e fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento, continue adorando, exaltando e engrandecendo ao Senhor. Irmãos, esse versículo é um versículo de Tiago, que nos fala sobre a inconstância, O homem de coração dobre ou de coração duplo é inconstante em todos os seus caminhos. Ou em algumas traduções está o homem de pensamento dividido, ou seja, o homem de duplo sentido. O que eu quero dizer nesta noite sobre este versículo é algo que o Espírito Santo ele falou ao meu coração, é sobre muitas vezes aquilo que nós realmente somos ou aquilo que nós aparentamos ser. Entenda que Tiago ele está dizendo sobre alguém de coração dobre, ou coração duplo, ou seja, e este homem ele é o que? Inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, o que é inconstante? Ele não consegue decidir o que ele quer. Ele não consegue decidir o que ele quer fazer. Muitas vezes ele não sabe realmente o que ele quer. Porque ele é tão dobre, tão inconstante, que ele não consegue se decidir. E é por isso que eu amo a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela tem o que? Resposta para tudo. Tudo que nós precisarmos, nós vamos encontrar resposta. A nossa mente, é algo interessante. E o que é a nossa mente? A nossa mente é responsável por processar informações. A nossa mente ela é responsável por analisar situações e tomar decisões segundo a razão. É isso que a nossa mente faz. Ela pega uma situação, ela analisa a situação, e através dela analisar aquela situação, ela vai tomar uma decisão. Mas uma decisão segundo a razão, segundo o conhecimento, segundo aquilo que acha que é certo. É por isso que muitas vezes a nossa mente causa algumas confusão. Como assim? Muitas vezes nós ficamos em dúvida entre a razão. Será que eu acho que a razão agora? Ou eu não acho assim? É porque entre a mente que quer agir com a razão, existe o nosso coração, que é o centro de todas as emoções. E o nosso coração ele é motivado por emoções e por atitudes que nos movem. E muitas vezes as nossas emoções, elas vão contra as nossas razões. É por isso que esse versículo, quando eu estava lendo esse versículo, eu aprendi algo interessante. Nós vemos que existem várias expressões populares, ou vários ditados populares. Quando você faz
uma boa ação, o que as pessoas dizem? Olha, aquele homem tem um bom, ou aquele homem tem um coração grande. Mas como nós fazemos, né, uma má ação, o que as pessoas dizem? Aquele homem lá é coração duro, aquele homem é rancoroso mesmo. Aquela pessoa, olha, ela agiu pela razão, não tem, o coração dele é um coração de pedra, não tem sentimento. Então o que nós precisamos fazer todos os dias com as nossas vidas? A nossa mente, ela sempre vai nos levar para a razão e o nosso coração para o sentimento. Só que nós vemos que em Jeremias diz o quê? Enganoso é o coração do homem mais do que todas, quem conhecerá? É aí que muitas vezes mora o perigo, porque nem sempre, quando eu ajo com a razão, eu vou estar certo. Nem sempre quando eu ajo com a razão, eu vou estar certo. E nem sempre quando eu ajo com a emoção, eu vou estar certo. Então é por isso que a Bíblia diz que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar o quê? Um equilíbrio entre a razão e a emoção, para mim não ser o quê? Inconstante. Para que eu possa saber o que eu quero, aonde eu quero chegar e o que eu quero obter. E nessa trajetória, eu vou agir, se for preciso, pela razão, e se for preciso, pela emoção, mas sem mudar o quê? O meu comportamento. Eu sempre agindo pela razão ou pela emoção, todos vão me conhecer que eu sou a mesma pessoa. É por isso que tem um versículo em Provérbios 23, 7, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu queria que você abrisse, que você lesse ele é muito importante. Provérbios capítulo 23 e o versículo 7. Eu não sei se todas as traduções vão estar igual a minha. Vamos ler do 6 para vocês entenderem, né, o contexto aqui sobre o que está falando. Diz assim, ó: não comas o pão daquele que tem o olho maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas, porque como imaginou, assim ele é. Come, bebe, e te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Ou seja, então entenda aqui que muitas vezes aqui está falando sobre uma pessoa que inconstante, que ela vai te dar comida, que ela vai te dar as coisas, ela vai imaginar tudo, mas o seu coração não está com você. Ele não está fazendo aquilo para te ajudar, ele está fazendo aquilo para benefício próprio, porque ele quer manipular você, enganar você para tirar um proveito próprio. Então ele é um homem o quê? De coração dobre. Ele é um homem inconstante. E a Bíblia diz que muitas vezes nós precisamos tomar cuidado para nós não nos tornarmos este tipo de pessoa que atrai as pessoas para perto,
mas nunca o seu coração está com elas. Só a sua imaginação. Você imagina que aquele é teu amigo. Você imagina que aquele quer o teu bem. Você imagina que aquele está perto de você. Mas ele é um homem de coração dobre e inconstante. E é isso que nós precisamos nos alinharmos. Porque você conviver com pessoas assim, muitas vezes vai nos induzir a ser assim também. E eu preciso o quê? Olhar para a palavra. E olhando para a palavra, o que eu vejo? Tito, capítulo 1 e o versículo 15. Que diz assim. Tito, capítulo 1 e versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é impuro para os contaminados e infiéis. Antes, os seus entendimento e consciência estão contaminados. Ou seja, tudo é puro para os puros. Mas para os impuros, nada é puro. Por quê? Porque a sua mente está o quê? A sua consciência está contaminada. Ou seja, ele é inconstante. Tudo ele vê maldade. Tudo ele desconfia. Se tem alguém ali falando alguma coisa, ele já está falando de mim. O que você estava falando de mim aí? Se recebe um telefone e cita o nome dele, o que essa pessoa está falando mal de mim? O que é isso aí? A mente dele já está contaminada. Parece que todo mundo quer o mal dele, todo mundo fala mal dele, todo mundo quer prejudicar ele. Esse tipo de pessoa sabe que ele é tão inconstante, ele é tão de coração dobre, que ele não consegue mais confiar em. Porque você está falando sobre um assunto e ele já se intromete e você está falando mal de mim. Você está falando, tentando resolver alguma coisa, ele já se intromete e diz, mas por que tem que citar o meu nome? O que está acontecendo aí? Porque a mente dele já está o quê? A consciência dele já está contaminada para o mal. E será que como que está a nossa mente? Como que eu ajo diante de algumas situações que eu sou confrontado? Será que eu olho com pureza e digo, não, se está falando mal de mim, é porque eu preciso realmente mudar, então eu vou mudar. Mas muitas vezes, nós olhamos com o olhar o que? Não, porque essa pessoa não gosta de mim. Sabe aonde nós já vamos? Nós nunca vamos para o lado puro. Nós sempre vamos para o lado impuro. É porque ninguém gosta de mim. É porque eu nunca vou ser feliz. É porque todo mundo me abandonou. É porque nessa igreja ninguém me dá oportunidade. Ninguém olha para mim. Todo mundo quer o meu mal. Mas muitas vezes o que nós não entendemos é porque nós somos inconstantes. Por quê? Porque no outro culto eu vou estar abraçando o irmão, dizendo, paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus. Daí o irmão falou alguma coisa, o que acontece? Não, eu não gosto de mim. Ele só quer o meu mal. Então é isso que muitas vezes nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções e com as nossas razões, para que haja um equilíbrio. E nós nos tornamos uma pessoa que sempre vai agir de acordo com a justiça, de acordo com a palavra que me direciona para fazer.
Eu preciso encontrar esse equilíbrio. Se não, sabe o que eu vou fazer? Aconteceu alguma situação, eu sempre vou olhar com o olhar impuro. Eu sei que tem muitos aqui que conhecem pessoas assim. Ele desconfia de tudo. De tudo, 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 tudo. Não confia em nada. Não, está querendo me enganar. Não, você está querendo me iludir. Não, você está querendo o meu mal. Então a Bíblia diz que nada é puro para os impuros. O que vai ser puro para mim é se eu estiver puro. Se eu estiver encontrado um equilíbrio emocional sobre a minha vida entre a razão e entre a emoção. Porque há situações que dá vontade na emoção de falar um monte. Mas eu tenho que dizer, mas eu não sou essa pessoa. Aqui eu tenho que agir com a razão, eu tenho que mostrar quem eu sou. E muitas vezes tem coisas que você vai precisar agir pela razão, e você diz, não, mas a razão não é o momento agora, eu tenho que agir com a emoção. Porque isso é quem eu sou. O que nós precisamos, sabe o que precisamos fazer? Descobrirmos quem nós somos. Porque descobrir quem é as outras pessoas, nós já descobrimos. Agora falta nós descobrirmos quem nós somos. Se nós somos pessoas equilibradas, se nós somos pessoas de duplo ânimo, se não somos pessoas inconstantes, que um dia abraçamos e o outro dia falamos mal, que um dia elogiamos e o outro dia criticamos, que um dia falamos que a igreja é uma bênção e outro dia falamos que a igreja não é nada, que um dia minha família é isso e outro dia minha família é aquilo. Nós precisamos encontrar esse equilíbrio. Não é as pessoas, não é a situação. Eu preciso realmente fazer essas coisas, me conhecer e entender que em alguns momentos eu não posso agir pela razão, eu tenho que agir pela emoção. Mas em alguns momentos eu não posso agir somente pela emoção, eu tenho que agir pela razão. Porque se você ficar só razão, não vai dar certo. Ou se você ficar só emoção, não vai dar certo. Porque entenda que muitas vezes dois pensamentos estão aqui nos impulsionando a tomarmos decisão. Está aqui. E muitas pessoas vão nos alertar. Vamos falar. Eu e a minha esposa mesmo, nós namoramos um mês e depois casamos. Se for pela razão, isso não iria dar certo. Não se conhece ainda, nem se conheceu direito. Como assim de repente já vai casar? Tem que dar um tempo, tem que conhecer. Essa é a mente que dá razão. E qual que é a emoção? Não, vai dar certo. Nós nos amamos, nós nos conhecemos e vamos construir uma vida e vai dar tudo. E muitas vezes essas duas vozes vão falar na nossa mente. Em alguns acontecimentos, e nós vamos ter que saber lidar e dizer qual é a melhor decisão. Entenda, a melhor decisão ninguém pode tomar por você. A melhor decisão ninguém pode tomar por você, ou seja, dizer, não, mas você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Porque o certo é isso, a razão é isso. Daí você diz, mas a minha emoção está falando aquilo. Ou diferente, muitas vezes a minha razão está falando isso, mas tudo numa emoção é assim, é daquele jeito. O que nós precisamos entender é que nós precisamos nos conhecer
e nós somos responsáveis por todas as nossas decisões. E em algum momento eu preciso usar a razão, mas em alguns momentos eu preciso usar o que? A emoção. Porque tudo é puro para os, mas para os impuros, a mente deles já está o quê? Então o que eu preciso fazer? Tiago capítulo 4 e o versículo 7. Que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadoras, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Achegai-vos a Deus, vós de duplo ânimo, duplo sentimento, duplo pensamento ou dupla atitude, que não tem uma, ele tem sempre duas atitudes. O que diz aqui? Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadoras, vós de duplo ânimo. Então entenda que o que eu preciso fazer é me achegar a Deus. Mas você diz assim: mas eu já estou na presença, eu já estou na igreja, eu já louvo, eu já sou até obreiro, eu já prego a palavra. Mas você já fez a segunda parte? Limpar as mãos pecadoras e mudar o duplo ânimo? Não ser duas pessoas, ser apenas uma. Porque muitas vezes os filhos conhecem duas mães, a mãe boa e a mãe ruim, mas é a mesma mãe, mas eles conhecem pelo dia. Ixi, hoje a minha mãe não está bem não, hoje é aquela ruim, hoje não é aquela boazinha não, hoje eu não posso aprontar não, que hoje eu vou apanhar. Hoje, se eu fizer alguma coisa hoje, a minha mãe está daquele jeito. Não é assim que as crianças falam? Não, hoje não, hoje. Por quê? Aí outro dia você está boazinha e fala: não, hoje a minha mãe está tranquila. É porque muitas vezes, sem nós querermos, nós nos tornamos duas pessoas. Sem nós querermos, muitas vezes, se tornamos duas pessoas que ocupam o mesmo corpo, que têm os mesmos filhos, que têm o mesmo esposo, que têm as mesmas amizades, que congregam nas mesmas igrejas, tem o mesmo pastor, mas de repente ele se torna duplo ânimo. Um dia ele está bem, falando bem, outro dia ele está mal, falando mal. Um dia ele chega na igreja e ele sai bravo porque ele não teve oportunidade, outro dia ele sai bravo porque ele teve oportunidade. Um dia ele sai bravo porque ele não louvou, outro dia ele sai bravo porque ele louvou e errou o hino. Então entenda que muitas vezes são grandes situações que nos envolvem, sabe por quê? Porque nós não decidimos ainda quem nós queremos ser. Na hora da dificuldade, na hora do problema, nós puxamos uma pessoa. Na hora da raiva, na hora da ira, puxamos aquela pessoa. Para a nossa personalidade, para o nosso caráter, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. E na hora que está tudo bem, nós lançamos aquela pessoa fora e trazemos a outra. É por isso que tem dias a pessoa está boazinha,
Tem dia que as pessoas falam bem de todo mundo. Tem dia que a pessoa está num amor de pessoa, é um prazer conhecer a pessoa, conversar com ela, ouvir ela. Mas tem dias que é só Jesus na causa. Parece que não é aquela pessoa, parece que é outra pessoa. Parece que alguém incorporou ali, mas você olha, mas é aquela pessoa, mas a atitude é diferente, a palavra é diferente, o gesto é diferente, a voz é diferente. E você olha e diz, mas é a mesma pessoa. Mas muitas vezes você não consegue reconhecer quem é aquela pessoa. E sabe o que é o mais incrível que parece? Até a pessoa não consegue se reconhecer. Sabe o que é isso? É como dizer que é chegar-nos a Deus. E Ele se achegará a vós. Sabe o que é isso? Falta de intimidade com Deus. Falta de buscar a presença de Deus. Falta de purificar as vossas mãos contaminadas. Falta de limpar os vossos pecados, se arrepender. Falta de muitas vezes matar o velho homem, matar a vontade da carne e dizer a partir de hoje é o Espírito que habita em mim. Aleluia. A partir de hoje eu não tenho duplo ânimo. A partir de hoje eu tenho apenas um. Seja no dia mau, ou seja no dia bom, eu continuo sendo a mesma pessoa. Seja na hora má, ou seja na hora boa, eu continuo a mesma pessoa. Seja quando alguém me ameaça, ou seja quando alguém me elogia, eu continuo a mesma pessoa. Seja quando alguém está me perseguindo, ou alguém está me intimidando, ou alguém está me dando um presente, eu sou a mesma pessoa. Então, em todas as situações, eu já aprendi a lidar com tudo aquilo. Eu já aprendi a lidar e dizer não. Aquela pessoa inconstante já ficou para trás. Agora, quem está aqui é a pessoa que sabe se controlar, sabe agir com a razão, mas também sabe agir com a emoção. Sabe agir em todas as áreas. Ela deixa muitas vezes o fruto do Espírito se manifestar sobre ela, que é o domínio próprio. Ele sabe dominar o que? As suas ações. Ele sabe responder às pessoas. Nós estamos vivendo dias de pessoas tão descontroladas que eles não conseguem nem responder às pessoas direito. Você faz uma pergunta, a pessoa já diz: o que é? O que foi? O que está acontecendo? Aí você fala assim: mas calma, eu não falei nada. Não, mas já está falando de novo. Mas já tem dia que você pergunta, a pessoa diz: mas o que é, meu amor? O que você precisa? Não, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Está precisando de alguma coisa? Já muda o que? Completamente. E é isso que nós precisamos entender. Quem que é esta pessoa? Será que você consegue reconhecer quem é? Você, não é as pessoas. Quem é que você vai escolher para viver com você? Quem é que você vai escolher para estar junto com você? Qual dessas pessoas você acha que é certa? Qual dessas pessoas? Você de duplo ânimo, qual que é? Qual você acha que
vai dar certo? Qual você acha que vai ser salva? E lá onde nós temos é interessante, porque se você ler o versículo antes, ele diz assim, ó: não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então no versículo em antes, que lemos aqui do homem dobre e inconstante, diz assim, ó: não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem tem coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Sabe por quê? Porque esse homem é tão inconstante que ele acha que para as coisas acontecerem depende dele. Ele tem que ganhar no grito. Ele tem que ganhar na ameaça. Ele tem que falar mais alto. Ele tem que resolver ali. Na hora, ele não leva essa dor para casa. Ele não abaixa a cabeça. Então muitas vezes a Bíblia esquece que tal homem não receberá do Senhor coisa alguma. Porque ele é tão inconstante nas suas atitudes, no seu jeito de ser, que em alguns dias ele está desse jeito, e outros dias ele já está diferente. É porque quando nós acostumamos conviver com pessoas, você começa a analisar. Eu vejo ali onde eu trabalho muitas vezes, um dia uma pessoa está brincando com a outra, dando risada. No outro dia ela faz a mesma brincadeira, o cara já quer bater nele. Mas por que você está brincando comigo? Você está tirando um na minha cara? Mas ontem fez a mesma. Só mudou o dia. É porque você tem que... Essas pessoas têm que perguntar assim, mas quem que está aí? A boazinha ou a má? Qual das duas está aí? Com quem eu posso conversar agora? Daí sabe o que a pessoa vai falar? Depende do que você vai falar. Daí a gente vai ver. É porque depende a palavra, depende a resposta. A pessoa fica se transformando em alguém que não tem o direito de ser salvo. E é por isso que esse versículo aqui em Tiago 4,7 fala muito: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. No 7 diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. No versículo 6: e Ele fugirá de vós. Se achegue a Deus, limpe a sua mão pecadora, tira o duplo ânimo do seu coração e comece a dizer: Senhor, transforma a minha vida. Senhor, muda o meu coração. Senhor, não deixa o velho homem vir. Só que nós fazemos ao contrário. A Bíblia diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompe, envelheça, enfraqueça, perde muitas vezes a visão, perde muitas vezes a força, o nosso interior se renova de dia em dia. E muitas vezes o nosso exterior está se corrompendo e nós estamos enfraquecendo espiritualmente. Então nós precisamos o quê? Se achegar a Deus, ir de encontro a Ele, ir de encontro a Ele e dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não quero ser mais uma pessoa de duplo ânimo. Senhor, me ajuda, eu não quero ser mais uma pessoa inconstante. Me ajuda, Senhor, a lidar com as minhas emoções.
a lidar com aquilo que eu escuto, com aquilo que as pessoas falam para mim, para que eu não trate ninguém mal, para que eu não julgue ninguém, para que eu não distrate ninguém, mas para que eu aprenda a fazer bem a todas as pessoas. É por isso que lá em Apocalipse diz o quê? Aquele que é limpo, limpe-se ainda. Mas aquele que é sujo, suje-se. Então o que eu preciso entender com tudo isso? Será que eu estou limpo? Eu tenho que me limpar ainda. Mas se eu estou sujo, eu vou sujar-se ainda, porque um abismo chama outro abismo. Entenda que uma pessoa de duplo ânimo, quando ela está naquele dia mal, a Bíblia diz que ela está se sujando. E o que está chamando ela? Não é a salvação, é o abismo. É por isso que ela vai decaindo dia após dia. E quando ela menos esperar, o lado bom dela, sabe onde já foi? Já desapareceu. Ela se torna uma pessoa amarga, rancorosa, que odeia a vida, odeia tudo, odeia todos. Daí sabe o que ela fala? Não tem um homem que presta, um marido que presta, não tem um filho que presta, não tem nada que presta, não tem uma igreja que presta, não tem um pastor que presta, não tem uma líder que presta. Mas sabe por quê? É porque quando ela foi para o lado sujo, ela começou a se sujar em um abismo, chama o quê? Outro abismo. E quando a pessoa quer voltar, já não consegue mais. Porque os seus sentimentos e as suas emoções já foram, que nem nós vemos lá, já foram contaminados. Então ela não consegue olhar mais nada puro, é tudo impuro. Ela não consegue ver mais nada bom, tudo é ruim. Ninguém presta, ninguém é bom. E é isso que nós temos que tomar cuidado em nossas vidas. Enquanto nós estamos de duplo ânimo, um dia somos bons, outro dia somos maus, um dia falamos bem, outro dia criticamos, nós temos que tomar cuidado porque não sabemos. Porque o abismo puxa. E ele vai começar a te puxar. Se você falava uma vez por semana, você vai começar a falar duas. E depois 3. E depois você vai começar a falar diariamente. Depois você vai começar a falar a todo momento. A repetir sempre a mesma coisa. É por isso que eu preciso me achegar a Deus. É por isso que eu preciso me achegar ao Senhor. É por isso que eu tenho que limpar as minhas mãos pecadoras. Tenho que tirar o duplo ânimo da minha vida e dizer: Senhor, me ajuda. Não deixe esse lado ruim me atingir, porque é nosso esse lado ruim. Me ajude a matar a carne todos os dias. Me ajude a se tornar a mesma pessoa diante de todas as situações. Busque ao Senhor, peça para o Senhor, peça para Ele te ajudar, porque sabemos que em alguns momentos é difícil, mas eu e você, nós podemos vencer. Eu e você, nós podemos alcançar isso. Jesus, Ele pode dar, mas o que Ele disse para mim e para você: se achegue a Deus. Se chegar a Deus é o que? É rejeitar aquilo que me distancia de Deus.
Se eu mentir, me distancia de Deus, eu não minto mais. Se eu enganar, me distancia de Deus, eu não engano mais. Porque não pense que se é chegar a Deus é só vir à igreja, não. Se é chegar a Deus é fazer coisas, deixar de fazer coisas que te afastam de Deus e começar a fazer coisas que te aproximam de Deus. Eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou escutar mais louvor, eu vou escutar mais pregação, eu vou falar mais sobre a palavra. Eu vou deixar aquele que está me distanciando de Deus. Eu vou pegar aquilo que está me aproximando de Deus. Então eu vou limpar as minhas mãos pecadoras. Eu vou tirar o duplo ânimo da minha vida. E eu vou buscar o Senhor com o coração puro, com um sentimento sincero, e dizendo para Ele todos os dias que você quer ser aquela pessoa. E para nós terminarmos, eu quero terminar com uma pergunta. Você já decidiu que pessoa você quer ser? Pense aí por alguns segundos. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe por que nós classificamos? São frases de pessoas assim: eu tinha que ser aquela pessoa má, eu tinha que ser aquela pessoa que judiava mesmo, eu tinha que ser aquela pessoa que fazia isso e aquilo de errado. Mas você tem sorte que eu não faço. Mas quem que essa pessoa queria ser? Essa que ela é ou aquela outra? É isso que nós precisamos entender. Não ter duplo ânimo. Eu quero ser bom e eu vou ser bom. Eu quero ser honesto e eu vou ser honesto. E mesmo que a situação me leve para a desonestidade, eu vou continuar sendo honesto, dizendo: isso não me compra, porque eu sou esta pessoa. E eu nunca vou falar com prazer aquilo que é ruim. Eu sempre vou falar com desprezo. Se você vê alguém falando que alguém fez uma coisa ruim com prazer, é porque a pessoa tem o desejo de fazer aquilo ruim. Porque o ruim nós temos sempre que falar com desprezo e dizer: isso eu nunca quero fazer, isso é errado, eu não posso. Mesmo que haja desejo, mesmo que haja vontade, eu sempre tenho que dizer: não vou fazer. Então que você possa pensar e refletir: quem que você quer ser? Quem que você quer ser? Qual é a pessoa que tem que estar aí? Qual é a pessoa que tem que conviver com seus filhos, com seu esposo, com a sua família, nos seus relacionamentos, no seu emprego, na sua igreja? Quem é essa pessoa? Essa pergunta é só você que pode decidir. Não tem como eu decidir por você, e nem a sua família, nem os seus parentes por você. É algo seu. Então se achegue a Deus, se conheça e diga: Senhor, é esta pessoa que eu quero ser a partir de hoje. Não quero ser mais inconstante. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser doloroso, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a conseguir ser esta pessoa. É o que eu vou orar, é o que eu vou pedir, e é o que eu vou conseguir ser. E eu tenho certeza que cada um de nós vamos conseguir vencer a todas essas coisas. Amém? Que as palmas flores e engrandeçam o Senhor.